Paz do Senhor Jesus, boa noite. No dia de hoje eu vou compartilhar uma passagem em Jeremias, no seu capítulo 3, que vai falar sobre a disposição de Deus em perdoar. E Jeremias ele vai começar esse capítulo dizendo bem assim, ó, dizem, se um homem despedir a sua mulher e ela for-se dele e se ajuntar a outro homem, porventura não tornará a ela mais? Porventura aquela terra de todo não a profanaria? Ora, pois, tu fornicaste com tantos amantes, ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Aí no versículo 2 vai dizer: levanta os teus olhos aos altos e vê. Onde não te prostituístes? No caminhos te assentavas para eles, como um árabe no deserto, assim profanaste a terra com suas fornicações e com tua malícia. Então, agora, Jeremias ele está falando a respeito da terra de Judá. O povo de Judá havia pecado, o povo de Judá havia se corrompido. Então, agora, Jeremias ele compara uma mulher quando ela sai para ficar com outro homem, aquele povo, porque aquele povo estava em prostituição espiritual. Porque todas as vezes que a gente sai daquilo que Deus tem para nós, a gente está se prostituindo, daquilo que ele nos ortogou a como certo, a gente está se prostituindo espiritualmente. Muitas das vezes, como que a gente vai se prostituir espiritualmente? Às vezes idolatrando, talvez um profeta, às vezes a gente idolatrando algo nas nossas vidas, de N exemplos, como um filho, como o dinheiro, como o trabalho, colocando coisas acima de Deus. E aí a gente está o quê? A gente está corrompendo o nosso coração. Muitas das vezes também, o que acontece? Deus ele tem uma promessa nas nossas vidas. Deus ele tem uma pessoa, ou um exemplo, nós estamos casados e Deus ele vai lá e ele tem essa promessa com essa pessoa. E o que acontece? Muitas das vezes o homem ou a mulher, que está ali na presença do Senhor, por conta das provações, por conta de tudo que está acontecendo, ele resolve largar aquilo que Deus tem para ele, aquilo que Deus prometeu para ele, aquela promessa, talvez uma promessa era este caminho. E aí, porque aquilo começou a gerar certo desconforto, porque começou a entrar na prova, na provação, Porque até a gente chegar no caminho da promessa, nós somos provados. Então, nesse momento da provação, muita gente desiste da promessa. Muita gente toma o seu próprio rumo. E isso também é um tipo de prostituição espiritual. Quando nós não esperamos a promessa de Deus, automaticamente nós estamos desobedecendo ao Senhor. Às vezes Deus está falando pra gente, olha, espera mais um pouco porque o caminho é aquele dali. Olha, espera mais um pouco porque o caminho é aquele dali, vai dar certo daquele jeito. Só que a gente está olhando com o nosso olho e a gente não quer obedecer, a gente quer tomar o nosso próprio rumo porque a gente está vendo que aquilo que Deus nos prometeu está demorando a cumprir. Então a gente pensa que a gente é mais sábio, que o imediatismo vai resolver mais rápido, mas acaba que aquele imediatismo faz com que nós nos corrompamos contra Deus, contra a vontade de Deus. E é isso que acontecia com o povo. O povo, na pressa de fazer, na pressa de acontecer, na pressa de ver o resultado, o povo acaba se corrompendo. Porque o povo não consegue esperar naquilo que Deus tinha para ele sem se corromper. E aqui o povo, ele estava se corrompendo, idolatrando, se corrompendo de diversas formas, fornicando, se prostituindo. O povo estava fazendo vários pecados que estavam desagradando a Deus. Então, o que acontece? Jeremias, ele compara aquele povo a uma mulher que estivesse no adultério. Porque o adultério é um pecado. E aí, então, aquele povo, ou seja, aquele povo estava no pecado. Só que Deus, ele tem uma tremenda disposição em nos perdoar. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Deus ele nos perdoa e ele se predispõe a mudar aquilo que nós chamamos de rumo, aquilo que nós colocamos como nosso próprio caminho, como nossa própria vontade. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Então Deus ele tem planos e projetos para nos levar àquilo que nós desejamos. Mas é necessário a gente obedecer, é necessário a gente acatar aquilo que Deus está nos dizendo. É muito difícil esperar o tempo de Deus para poder acontecer. Mas na Bíblia também diz que há tempo de regar, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de perder, há tempo para todas as coisas. E o que acontece? Quando a gente obedece o tempo de Deus, acontece que o tempo da vitória chega, o tempo da colheita chega. Então, aqui quando o povo desobedece, o povo cai no pecado, o povo cai na corrupção,
O povo, ele se desvia, ele se desbanda daquilo que Deus tem para ele. E acaba que muitas das vezes ele acaba atrasando a promessa sobre a vida dele. Aí Jeremias vai falar como se Deus, ele está disposto a perdoar eu e você. Basta a gente se arrepender, basta a gente voltar pro caminho que a gente errou, a gente se arrepender. E tanto que lá no versículo, glórias a Deus, aleluia, 14 vai dizer bem assim, ó: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo, e tomarei um de cada cidade, 2 de cada família, e os vou levar para Sião. Ou seja, Deus, aqui o povo vivia, né, numa época em que estava um cativeiro sobre a vida deles. Mas Deus, ele não tem prazer em que nós soframos. Ele às vezes ele permite para que a gente venha aprender e para que a gente venha voltar para o caminho dele. Ele permite esse sofrimento ser passado pelas nossas vidas para que a gente venha crescer, aprender e obedecer. Então, o que acontece? O que Deus está nos dizendo através dessa palavra? Deus, ele quer me perdoar, ele quer te perdoar. Basta a gente se arrepender e retornar para o caminho que a gente nunca devia ter saído. Sabe por quê? O caminho é Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está pronto a te perdoar, ele está pronto a te aceitar de volta. Então você que saiu daquilo que Deus tinha para você, é hora de você voltar. Volta, porque Jesus está de braços abertos a te receber. E ele tem coisas muito grandes, muito lindas, muito maravilhosas para poder te entregar. Basta você obedecer e esperar o tempo de Deus sobre a sua vida, tá? Fica com essa palavra em nome de Jesus e que Deus te abençoe.